Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu sou aluno do doutorado em Ciência dos Materiais da Univasf e vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é intitulado Desinfecção da Água utilizando compósito de disulfeto de molibdênio dopado com prata. Esse trabalho tem a orientação do professor Dr. Elinando Pequeno de Oliveira e ele visa basicamente fazer a desinfecção da água, trazer uma nova alternativa para o processo de desinfecção da água. Nessa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, a ocorrência da água na natureza, o ciclo hidrológico, as principais doenças de veiculação hídrica, as bactérias do tipo E. coli, alguns parâmetros físico-químicos como cor, turbidez, trialometanos, os cloretos também, que são parâmetros bem complicados aí para a água. E aí passo para o desenvolvimento do compósito, inclusive a dopagem e a produção do peróxido de hidrogênio. Posteriormente falo dos objetivos da pesquisa, da metodologia, caracterização, dos resultados esperados, como também das considerações finais e das referências para esse trabalho. Bom, aqui nós temos uma imagem que mostra o ciclo da água na natureza. Ao contrário do que muita gente pensa, a água na natureza é a mesma desde a época dos dinossauros, o que existe é uma redistribuição dessa água no planeta. Então, enquanto algumas cidades, algumas regiões estão sofrendo por seca há vários anos, tem outras regiões que estão também sofrendo por enchentes e inundações. Ela sempre segue essa sequência, que é a precipitação, escoamento superficial, infiltração, escoamento subterrâneo e também a evaporação, sempre seguindo esse ciclo aí para a água. Aqui nós temos algumas doenças de veiculação hídrica, um destaque aqui bem negativo para a diarreia infantil e a poliomielite, que são duas doenças aí muito graves, que infelizmente já levaram a óbito muitas das nossas crianças, e mostra mais uma vez a importância da gente tratar e da gente criar mecanismos de limpeza, de oxidação, desinfecção melhores como alternativa ao cloro. Aqui nós temos as bactérias do tipo E. coli, que são bactérias que servem como parâmetros de potabilidade ali para a água. Então, uma amostra de água que possui E. coli, que apresenta E. coli em sua composição, é uma água que é imprópria para o consumo humano. Aqui, se falando em parâmetros físicos, nós temos os trialometanos, a cor, a turbidez, a formação dos trialometanos, e eles se formam basicamente como subprodutos da aplicação do cloro. Então, quando você tem uma água com muita cor, com muita turbidez, com excesso de algas, uma água eutrofizada, quando a gente aplica cloro, ocorre a formação dos trialometanos, que são amplamente conhecidos também como compostos cancerígenos. E aí reforça mais uma vez a necessidade de se ter outros oxidantes além do cloro, de se criar, sintetizar outros oxidantes além do cloro. Um outro problema da água, principalmente da água de poço, é a existência dos cloretos. Então, quando chove, essa água ela infiltra no solo, ela vai carrear os cloretos, ela vai intercalar os cloretos em sua composição e vai fazer com que esses cloretos sejam incorporados e alterem as características da água. Infelizmente, o processo de tratamento ainda é um tratamento caro, que é feito através da osmose reversa. Para o agricultor final, aquele que está lá na ponta da rede, investir, que trabalha muitas vezes com agricultura de subsistência, para você investir 20 mil reais no equipamento desse se torna um pouco inviável. Então, a gente precisa criar novas alternativas para atender essas pessoas e dar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas. Aí surge o disulfeto de molibdênio. Aqui nós temos o molibdênio, o disulfeto de molibdênio, e a nossa intenção é usar os interstícios, os defeitos, as falhas, as vacâncias desse material para fazer a dopagem. Então nós vamos dopar ele com prata para que, ao passar uma corrente elétrica pelo mesmo, a gente consiga produzir peróxido de hidrogênio, que tem um poder oxidante maior que o cloro. Como objetivo geral, nós vamos produzir e caracterizar um compósito formado por disulfeto de molibdênio e prata, e ao passar uma corrente elétrica pelo mesmo, a gente que esse compósito tenha a capacidade de inativar bactérias do tipo E. coli. Como objetivo específico, nós vamos obter essas nanopartículas,
Nós vamos dopar elas com prata, vamos realizar a caracterização química, física e morfológica e também nós vamos desenvolver culturas de E. coli para serem utilizadas nos testes de desinfecção. Além disso, nós vamos construir um dispositivo caseiro, né, homemade, para a realização dos testes de desinfecção e também de eliminação de cloretos. Aqui nós temos os reagentes, equipamentos e acessórios que serão utilizados na pesquisa. A metodologia ela também é bem simples, né? Basicamente dissolver molibdato de sódio em água, cisteamina em água, L-cisteína em água, juntar essas três soluções para formar o disulfeto molibdênio, fazer o processo de sonificação, né? Para uma melhor homogeneização, dopar esse material com cloreto de prata a 0,1% e aí filtrar, né? Lavar até pH 7 e em seguida secar em estufa a 72 graus Celsius. A parte prática, né, a parte legal da pesquisa, é colocar esse material frente a uma diferença de potencial, a uma DDP, fazer passar uma diferença de potencial para que ocorra a produção do peróxido de hidrogênio, né? E esse peróxido de hidrogênio que vai ser utilizado para inativar as bactérias, principalmente as bactérias E. coli, que são bactérias aí, que são parâmetros, né, para a desinfecção da água. Nós vamos caracterizar esse material de várias formas, né? O MEV vai nos dizer se realmente houve dopagem, vai nos indicar os planos lamelares da estrutura, né? O EDS vai nos dar a composição do material, a presença de molibdênio, de enxofre, de oxigênio, entre outros elementos químicos. O FTIR vai nos ajudar, juntamente com o FTIR, para indicar a pureza do material, né? Indicar os grupos funcionais que estão ali presentes nesse material. O TG, a termogravimetria, vai ser uma técnica particularmente importante, porque a partir dela nós vamos conseguir identificar se realmente houve dopagem entre um material e outro, né? Através do aumento do ponto de fusão. Então nós vamos pegar o ponto de fusão do disulfeto, o ponto de fusão da prata e aí comparar com o compósito formado. Havendo deslocamento é porque houve realmente dopagem do material. O raio-x vai nos indicar o grau de cristalinidade, né, os planos cristalinos e o grau de cristalinidade do material. A espectroscopia de impedância elétrica, assim como a termogravimetria, também vai ser muito importante, porque vai nos dizer se o material foi realmente dopado com prata através da mudança da condutibilidade elétrica, né? A dureza, a nossa proposta final é produzir um filtro que sirva para o tratamento da água, né? Então não é interessante ter um material frágil, então aí a dureza ela se encaixa como uma técnica também importante de caracterização. Como resultado esperado, a gente espera se produzir as nanopartículas de disulfeto, espera-se dopar essas nanopartículas com prata e é esperado também que esse compósito ele seja eficaz na desinfecção da água, eliminando a E. coli e também reduzindo os cloretos. Então, como conclusão, o disulfeto é um dos materiais mais versáteis, né, que se tem na natureza, sendo usado acoplado aí a outros materiais, como a prata, carvão ativado, dióxido de titânio. E embora existam outros desinfetantes, como é o caso do cloro, do dióxido de cloro, né, do ozônio, o disulfeto molibdênio dopado com prata ele surge como um material promissor, porque tem muito baixo custo, né, e tem uma versatilidade aí, podendo ser utilizado aliado ou sintetizado junto com outros materiais, né. Aqui são as referências, né, que eu utilizei para construir essa pesquisa. Aqui estão os meus contatos e muito obrigado.